Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruna e é um prazer ter você aqui comigo. Hoje eu vim tratar de um assunto que não é tão feliz, apesar de hoje, gente, ser o Dia das Mães. Eu estou muito feliz hoje porque é meu primeiro Dia das Mães com a minha filha, né? Já nos meus braços. A minha filha tem 8 meses e meio. E eu também já fui uma tentante, eu também sonhei um dia em ser mãe. E nesse sonho, nesse tentar, eu recebi um diagnóstico muito doloroso. Foi naquele dia 7 de setembro do ano de 2023, eu escutei algo que machucou tanto o meu coração que eu saí sem rumo daquele consultório. Gente, sério, já havia suspeita de endometriose, né? Por causa do meu das minhas dores, de tudo aquilo que eu tava sentindo e desde a minha primeira menstruação, gente. Depois eu quero gravar um vídeo especial sobre adenomiose, porque é um tema que, assim, eu nunca tinha ouvido falar. E antes de receber meu diagnóstico, e quando eu fui procurar sobre adenomiose, eu achei pouquíssimas coisas sobre esse assunto, sobre essa doença, que é uma doença, né, que traz infertilidade. E assim, gente, eu tinha estudado tudo sobre endometriose, porque eu tinha certeza que tinha algo errado comigo, porque eu sentia dores absurdas e pelo meu fluxo de menstruação totalmente desregulado. Só que quando eu cheguei, gente, no consultório, e aí a médica tava fazendo todo aquele procedimento, todo aquele exame, que é muito chato. Depois eu quero falar também, no vídeo que eu falar sobre adenomiose, eu quero falar sobre esse exame, né, que é feito pra mapear a endometriose. E aí a médica tava olhando, e quando ela, né, falou assim, não temos casos, né, não tô vendo nenhum foco de endometriose. E aí, por último, ela foi olhar meu útero, né, foi a última coisa que ela foi olhar. Ela falou assim, agora eu vou só conferir o seu útero pro exame encerrar. E quando ela tava fazendo o exame, ela começou a marcar umas coisas e puxava lá no visor, eu via. E aí ela perguntou se eu já era mãe. E eu disse que não. E aí ela me perguntou se eu já tinha tido algum aborto. E eu comecei a ficar preocupada, né? Porque o meu sonho de ser mãe estava totalmente dentro de mim, estava totalmente ativo. E o meu sonho era ser mãe. E eu já estava tentando ser mãe. E aí quando ela me perguntou isso, meu coração apertou imediatamente. E aí ela pegou e falou assim, tudo bem. E aí continuou o exame. Quando ela terminou, ela falou bem assim, olha, eu detectei uma adenomiose. Sabe quando você estuda para uma prova? Estuda muito, pega todos os materiais que você tem. Você fala assim, eu tenho certeza que eu vou tirar 10. E aí quando você pega a prova, o assunto parece que é diferente. Foi assim que eu me senti naquele consultório, naquele dia. Eu me senti totalmente, sabe, assim, como se eu tivesse perdido o meu chão. De fato, eu fui embora pra casa sem chão. Um diagnóstico de adenomiose, um diagnóstico de infertilidade, realmente tinha batido a minha porta. E aceitar aquilo pra mim era muito doloroso. Então, por que eu tô fazendo um vídeo no Dia das Mães sobre um assunto tão triste? Porque há esperança. O Senhor é dono da vida e somente Ele pode te dar e tirar a vida. E quando eu recebi aquele diagnóstico, como eu disse, eu realmente não tinha chão pra mim voltar pra casa. Eu queria chorar o tempo todo. Pra mim ali é como se tivessem jogado um balde de água fria em mim, sabe? É como se todos os meus sonhos tivessem sido frustrados naquele dia. E eu lembro que eu pensei, Senhor, o meu maior sonho na vida era casar e constituir uma família, ter muitos filhos. Então, por que o Senhor me deixou sonhar? Por que o Senhor me deixou querer tanto algo que pra mim é impossível? E eu senti que o Senhor estava comigo, mas mesmo o Senhor estando comigo, eu senti medo, eu senti insegurança, eu senti... Foram dias de choro, foram meses de choro. Eu que me considerava uma pessoa tão forte, que gostava que as pessoas me vissem somente rindo, me vi totalmente frágil, totalmente sem chão e sem saber o que fazer mediante a um diagnóstico, a algo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida inteira. E aí foi quando eu tive apoio das pessoas que estavam ao meu redor, meu marido principalmente, que me via chorar na hora do almoço, do café, da janta. Ele já não tinha palavras para me consolar. Porém, um dia muito triste, muito angustiada,
eu recebi uma palavra do meu pai, acalentando a minha alma, sabe? Naquele dia, era hora de almoço, estava na hora de almoço do meu serviço, eu fui almoçar na casa dos meus pais. E o meu pai me deu uma palavra, sabe? Assim, foi totalmente enviado por Deus. Aquela palavra pra mim que eu não aguentava mais de dor. Eu comia, mas a minha alma gritava, minha alma sangrava, sabe? Da tristeza e da frustração de não alcançar um sonho que eu tanto almejei na minha vida. E aí, meu pai me chamou e ele falou, anota aí, que eu vou te falar um versículo e eu vou orar por você. E você vai escrever o nome de todos os seus filhos. Se você quiser dar até as características, ele dá. Escreve tudo, porque Deus, ele é poderoso. E aí, ele me deu aquele versículo que está em Salmos 113, versículo 9. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! E aí eu escutei essa mensagem e eu confesso que eu acreditei, o meu íntimo acreditou, mas sabe aquela insegurança e aquele medo, né, que nos ronda porque nós somos seres humanos e nós estamos sujeitos a fraquejar em nossa fé, em acreditar. Mas eu tomei como verdade, eu fiz aquilo que ele falou. Eu anotei o nome dos meus filhos e eu agradeci e saí. E tive alguns dias ainda, né, de tristeza, assim, porém, ele fez isso em outubro, mais ou menos, se me recordo bem. E em novembro, no final de novembro, eu engravidei. E dia 13 de dezembro de 2023, após poucos meses do diagnóstico de infertilidade, eu recebi o meu positivo. E ali eu não acreditava, porque era tão precioso aquele momento, era tão assim único e tão difícil. E quando eu recebi aquele resultado, eu confesso que eu falei, realmente, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, eu não sei em quem vai chegar esse vídeo, mas eu quero que você creia, sabe? Eu quero que você tenha certeza que Deus pode fazer todas as coisas. Às vezes não é no nosso tempo, no nosso momento, mas Ele faz. Ele faz com que a mulher ela esteja em família e seja alegre mãe de filhos. Se esse é o seu desejo, se o Senhor plantou esse sonho no seu coração, acredite que Ele é poderoso para realizar. Então, nesse Dia das Mães, eu vim tratar sobre um assunto de infertilidade, mas também um assunto de milagre, uma esperança, porque com o Senhor é isso, né? Até a tristeza, ela salta de alegria, porque o Senhor, Ele é poderoso. Então, confia no Senhor. Tudo bem que você recebeu um diagnóstico e que isso rasgou a sua alma, mas o diagnóstico, ele não é o final da sua história. O diagnóstico não dita aquilo que o Senhor tem para sua vida. Deus é tão bom que Ele nos permite viver coisas, mas o final daquilo é algo que Ele nos traz também para nos ensinar, para nos moldar e nos mostrar que Ele, somente Ele, tem o poder de todas as coisas. Então hoje é meu primeiro Dia das Mães, a minha filha chama Manuela e é meu primeiro Dia das Mães com ela fora, né? E tem sido dias tão lindos, dias tão alegres, são dias desafiantes, porque o desafio da mãe, ele é enorme, ele é constante, mas não tem nada mais gostoso do que ser mãe, sabe? Ser mãe de fato é todas aquelas palavras lindas que a gente escuta em todo ano, né? Nos Dias das Mães. E hoje eu posso experimentar na pele, né? Com a bondade, a graça do Senhor, esse amor. E eu creio que em nome de Jesus, você que está assistindo esse vídeo também vai experimentar. E que não vai ser somente eu para dar testemunho, mas você também vai testemunhar aquilo que o Senhor fez na sua vida. Então eu declaro sobre a vida de vocês, mulheres inférteis, eu declaro fertilidade em nome de Jesus. E que vocês sejam alegres mães de filhos. Amém? E é isso aí que eu trouxe para vocês hoje. Um grande beijo e fiquem com Deus.